Boa tarde, bom dia, boa noite, sei quando é que você vai ver. Últimas notícias quentinhas do mercado. Dybala foi oferecido a clube brasileiro. Isso aí, o jogador da Roma foi oferecido a algum clube brasileiro. Vamos saber disso agora, hein? Tem também o Zaniolo, Palmeiras e Flamengo interessados no jogador italiano do Galatasaray. Também notícia fresquinha, hein? E a troca, né? John vai para o Nottingham Forest, vem o Carlos Miguel. A troca está quase concluída no Botafogo, será? John queria sair, né? Notícia quentinha sobre isso também agora nesse vídeo. E tem muito mais jogador da base do Fluminense aí, entre dois rivais cariocas, notícias do São Paulo, do futebol, mercado, finanças, tudo aqui agora no Bola na Rede Notícias. Vem comigo. Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sei quando é que você vai ver esse vídeo. Vídeo de domingo, dia 3 de agosto. Isso mesmo, notícias quentinhas. E aqui, ó, um giro rápido de notícias aqui para vocês. O Vitória está contratando o lateral esquerdo Ramon. Fui conferir ali o nome para saber se era Ramon mesmo. Ramon, que era jogador do Flamengo, que está no Internacional, tá no Internacional. O Internacional está emprestando o jogador com uma opção de compra de $1,5 milhão, né? Na cotação mais ou menos atual, por 50% do passe, R$5,5 milhões, né? Então, o Vitória está fechando mais uma contratação para o restante da temporada do Campeonato Brasileiro. Vitória foi eliminado também da Sul-Americana. Então, Vitória contratando aí uma jovem promessa, né, da base rubro-negra, teve problemas pessoais, depois foi vendido, né, e agora está sendo emprestado para o Vitória, né, fechou com o Vitória da Bahia. O Danilo Barbosa, que estava sendo pretendido por dois clubes brasileiros, né, Fortaleza e Grêmio, né, não fechou com nenhum dos dois, aceitou uma proposta do Catar, né, o time é o Al-Ula do Catar, da segunda divisão da Arábia Saudita, e os valores foram muito bons para o jogador financeiramente, né? Ele tinha contrato até o final de 2025, o Botafogo aceitou fazer um acordo, né? Liberou já o jogador para ele poder acertar com o time da Arábia Saudita e já ficar à disposição, né? Ele falou que foi para lá, é estranho, né? Segunda divisão da Arábia Saudita, tudo bem, financeiramente é bom, mas ele falou que foi por causa do projeto do clube, né? Assinou por 3 temporadas. O Mirassol, que ontem venceu o Vasco por 3-2, né? É o segundo melhor time paulista do Campeonato Brasileiro, né? O primeiro é o Palmeiras, está ali em cima brigando, e o Mirassol já figura ali na 6ª posição da tabela, na vaga de pré-Libertadores, quem diria, né? Mirassol, que tem um clube bem estruturado, né? Uma diretoria que trabalha muito bem, muito firme, né? Desde que saiu das divisões inferiores, o Mirassol vem subindo, vem crescendo, fez uma grande Série B ano passado, subiu para a Série A e mostrou que não quer cair para a Série B novamente, né? Tá brigando, tá fazendo uma boa primeira perna de campeonato, que é o primeiro turno, e brigando ali em cima, na vaga de pré-libertadores, não sabendo se ficará lá, mas tem feito um excelentíssimo Campeonato Brasileiro. Mirassol que venceu o Vasco por 3-2 no seu estádio, onde está invicto há um mês, isso mesmo, há um mês invicto no seu estádio. E falando do Vasco, que não vem bem das pernas, né? Desde a volta da Copa do Mundo de Clubes, o retorno do Campeonato Brasileiro, né? O Vasco tem 7 jogos, 4 derrotas e 3 empates. A situação do Fernando Diniz não é boa, né? Mas eu sempre venho dizendo aqui, venho comentando que eu acho que o principal não é nem o Fernando Diniz. Para mim, a culpa do Vasco estar onde está, além atualmente ser a culpa do Pedrinho, né? A culpa vem também da 777, das gestões anteriores, Eurico Miranda, Roberto Dinamite, tudo que vinha sendo feito nesses últimos 20 anos praticamente, que o Vasco aí praticamente caiu e saiu do cenário nacional e passando vergonha também no cenário internacional, né? E a crise, o sinal de alerta está ligado, que o Vasco está ali na zona quase na zona de rebaixamento. O Santos joga segunda-feira contra o Juventude, apenas um empate do Santos pode colocar o Vasco já na zona de rebaixamento, né? Vamos também falar
né, da seleção brasileira feminina, que ganhou a Copa América, a nona Copa América que o Brasil ganha, de 10, né, das últimas 10 edições de Copa América, o Brasil ganhou 9, perdeu apenas uma, né? Tudo bem, foi um jogaço, foi um jogo com várias nuances. A Colômbia saiu na frente, o Brasil empatou, a Colômbia virou, o Brasil empatou, a Colômbia fez 3-2, o Brasil empatou no finalzinho do jogo, no último lance, com um golaço da Marta, né? O jogo foi para prorrogação, aí o Brasil ficou na frente, fez o quarto com a Marta também, né? Mas tomou um golaço de falta uma das principais jogadoras da Colômbia, a camisa 10, botou lá no ângulo, não tinha jeito. O jogo foi para os pênaltis, né? Nos pênaltis o Brasil perdeu, depois a Colômbia perdeu, também a Lorena pegou um pênalti, foram para as alternadas, e nas alternadas a Lorena, né, pegou o pênalti da jogadora que fez o gol de falta, da principal jogadora colombiana, né? A camisa 10 perde, bate mal o pênalti, a Lorena pega e o Brasil é campeão da Copa América Feminina, garantindo vaga, né, nas próximas Olimpíadas, tanto Colômbia quanto Brasil, tá? Última Copa América da Marta, tá? Eleita 6 vezes a melhor jogador do mundo. Vamos lá. E temos notícias também, né, fresquinhas aí, que o Dybala, jogador da Roma, é meio estranho, né, as notícias que vêm da Europa, que ele foi oferecido a clubes brasileiros, né? E o clube seria o Grêmio, né? E a notícia diz que seria o Grêmio, porque o Grêmio está interessado no Roger Guedes, né, que é um valor alto, né, de transação. Então o Dybala teria sido oferecido pelo Grêmio por causa dessa transação do Grêmio com o Roger Guedes. Então seria uma boa opção. Só achei estranho, né? Eu vi também no canal do Nicola ele comentando que realmente o Dybala acabou de renovar, né, no início do ano, que ele senão assinaria um pré-contrato, né? Ele se renovou com a Roma até o meio de 2026, então tem mais um ano de contrato e seria uma negociação com valores altos. Lembrando que o Dybala recusou uma oferta da Arábia para ganhar o dobro do salário que ele ganha hoje na Roma, né? Que para os padrões brasileiros seria inviável. Ele ganha de salário 6,5 milhões de reais, né? Ele recusou 13 milhões de reais. Ele não quis ir para a Arábia. Então, um jogador de 31 anos que tem alguns históricos também de lesões também, né? Então, é um jogador muito bom jogador, foi campeão do mundo com a Argentina na Copa do Catar, né? Mas tem esses dois problemas aí. Primeiro, financeiro, né? E o segundo, médico, né? Eu não acredito que venha para o Brasil esse grande jogador que é o Dybala. E você que gosta de notícias, inscreva-se, deixa seu like, compartilhe esse vídeo com os amigos. Futebol 24 horas na veia, com notícias, informações, mercados, tudo que você precisa saber. Então, ative as notificações em todas, deixa seu like, se não gostou, deixa o dislike. Não tem problema, ajude o canal, tem o Pix do canal aí, se quiser ajudar o canal, fique à vontade. Será um prazer ter vocês aqui, sempre com notícias atualizadas de todos os clubes do Brasil e do exterior, transações, tudo que você precisa saber. E o Fluminense tem o jogador Agner, né, que foi emprestado para o Palmeiras, né, ele estava no sub-20 do Palmeiras, ele entrava no segundo tempo, não era titular. Palmeiras não ativou a opção de comprar o jogador por $1,5 milhão, né? Tinha no final do empréstimo dele, tinha a opção de compra. Palmeiras não fez essa opção, devolveu, mesmo ele tendo ido bem, porque como reserva ele fez 8 gols, deu 4 assistências, entrava muito bem no time do Palmeiras, mas o Palmeiras não quis fazer essa opção de compra. Ele está no mercado, está voltando ao Fluminense, e tem dois interessados, 2 cariocas. Um é o Vasco, né? O Diniz deve ter pedido para o presidente Pedrinho buscar o Agner, é um bom jogador, um jogador que tem futuro. E o Botafogo também está de olho no Agner, né? O Botafogo mais por transações baratas, né? Compra barata agora, ele performa, né? $1,5 milhão, vira 4, 5, 6, né? Obtém o lucro. Mas o Fluminense não quer negociar o jogador para os rivais cariocas e sim quer fazer uma transação internacional, quer vender o jogador Agner para o exterior. Vamos falar agora do Lion, Fortaleza. Fortaleza está se reforçando para sair dessa zona também perigosa lá de baixo, zona de rebaixamento. Fortaleza que não começou bem o campeonato. Começou bem o Campeonato Brasileiro vencendo o Fluminense, né? Tomando Menezes por 2-0. Mas desde lá
perdeu, mandou embora o técnico Vojvoda, né? E tenta se recuperar no Campeonato Brasileiro, né? Então o Fortaleza, que empatou com o Corinthians na última rodada por 1-1 e tinha perdido para o Grêmio no meio de semana por 2-1, né? Contratam o jogador Guzman, um colombiano que estava no Torpedo de Moscou, lá na Rússia, né? Um jogador avaliado em 2 milhões de euros, que esteve nas janelas aí, nas últimas 2 janelas do São Paulo, né? O São Paulo estava tentando ver uma melhor forma de trazer o jogador, mas não queria pagar nada por ele, né? Aquela velha história de tentar trazer o jogador de graça quando você não tem muito dinheiro para investir, é igual alguns clubes fazem, né? Esperam terminar o contrato ou ele está livre no mercado, né? Então ele vem agora para o Fortaleza, vai ser anunciado aí pelo Fortaleza. É um bom jogador, né? Na temporada aí da Rússia, ele tinha 11 jogos com 5 gols e 2 assistências, então participou 7 gols, né, em 11 jogos, e ele era do Tolima, né, da Colômbia, e ele fez uma boa temporada 2024, né? Deixa eu pegar aqui os números dele. Ele fez 18 gols e 9 assistências, né, um meio atacante, em 44 jogos. Então 27 gols, né, foram oriundos desse jogador dos 44, uma média muito alta, né? Então um bom reforço que chega aí ao Fortaleza para o restante da temporada e para os outros anos, né? Que o contrato com certeza deve ser de 2 a 3 anos, isso ainda não foi definido. O Cruzeiro está negociando o zagueiro Zé Ivaldo, né? O zagueiro Zé Ivaldo, que perdeu espaço no clube, né? Foi emprestado para o Santos. No Santos também não tem jogado, né? O Santos não tem aproveitado o jogador. O Santos já avisou que vai devolver o jogador e o Cruzeiro tem intenção de vendê-lo. Eu anotei aqui, né? Venderá o Zé Ivaldo por 1 milhão de euros, por 70% dos valores econômicos. Falou até baixo, né? Um jogador que apareceu bem, né? E depois deu uma caída legal no Cruzeiro, não performou. No Santos participou de alguns jogos, mas também não conseguiu virar titular. Está sendo negociado pelo Cruzeiro, não faz parte dos planos do Cruzeiro, né? Então o Cruzeiro está negociando o Zé Ivaldo. Cruzeiro que, como eu falei no último vídeo, não está no mercado atrás de reforços caros, né? O Pedrinho falou que essa janela de reforço seria bem baixa, né? Pelas contratações que eles fizeram nas últimas 2 janelas, mas se optar aparecer alguma opção de mercado, né, que seja boa para o Cruzeiro vai avaliar. O Flamengo, né? O Flamengo, e tem a notícia do Varela, né? O Varela que estava com contrato para encerrar no final agora de 2025, já podia até assinar um pré-contrato com qualquer clube, né? Nessa semana aí conseguiu acertar os últimos detalhes, né? As coisas que estavam travando aí a renovação de contrato. O Varela pediu um salário equivalente a alguns jogadores do elenco que ganham R$1 milhão, né? O Flamengo chegou a um acordo com ele, não queria pagar essa quantia toda, chegaram num bom acordo e o Varela vai renovar contrato, já estará renovando contrato a partir dessa próxima semana com o Rubro Negro. Falando em Rubro Negro e Verdão, né, tem uma notícia lá de fora, né? A notícia é o jogador Zaniolo, né, que está no Galatasaray, um jogador italiano, um atacante, que não deve ser aproveitado pelo time turco, né? Saíram notícias de que ele estaria na mira de Flamengo e Palmeiras, né? É um jogador de ponta, novo, bom jogador, né? Jogador muito interessante, mas o Flamengo já disse, né, em nota, que após a contratação do Samuel Lino, que foi um grande investimento, né, um dos maiores investimentos do Flamengo aí nessa janela e dos últimos anos, o Flamengo não tem interesse em mais um jogador para a mesma posição. Então, não estaria atrás no caso do Zaniolo. No caso do Palmeiras, né, não temos a confirmação se o Palmeiras está analisando a possibilidade de trazer o jogador italiano ou se ele também não faz parte, né, dessa procura aí do Palmeiras. E o Palmeiras que está mais interessado num jogador para o lugar do Richard Rios, que saiu, que foi vendido para o Benfica. O Palmeiras está indo atrás de um jogador nesta posição, né? Então não seria a primeira opção, né, de contratação o Zaniolo, e sim um jogador para o meio-campo do Palmeiras. Só atualizando, né, que na hora que eu falei do Agner no Fluminense, ontem o Fluminense venceu o Grêmio por 1-0, voltou a vencer no Campeonato Brasileiro, né? Uma boa vitória com gol do Everaldo aí fazendo 3 gols em 2 jogos.
né? Mas o Fluminense continua atrás de reforços para o ataque, né? Tanto para o ponta como para o jogador centroavante, de preferência para ser titular. É o que diz a diretoria. Também não sabemos ao certo. Em relação a outro clube do Rio, vamos falar agora do Botafogo. O John já falou com a diretoria, já falou com o John Textor, que tem a vontade de sair do Botafogo para jogar na Premier League, né? Ele recebeu uma proposta do Nottingham Forest e o Nottingham Forest já avisou o Carlos Miguel, que foi o goleiro contratado do Corinthians na janela passada, né? Que não vai contar com ele para a temporada. Então, o Botafogo deve fazer uma negociação envolvendo o Carlos Miguel, né? A venda do John, os valores que foram oferecidos foram recusados pelo Botafogo. O Nottingham Forest ofereceu mais um dinheiro, deixa eu dar uma olhada aqui. Acho que a primeira foi de 7 a 8 milhões de euros. Botafogo negou, o Nottingham Forest ofereceu agora 10 milhões de euros, tá? Vale lembrar que o John foi comprado do Santos por apenas 1,5 milhão de euros. Então essa transação já vai trazer um lucro enorme para o Botafogo. Por isso que eu digo, o Botafogo, na questão de tentar querer pegar o Wagner por 1,5 milhão de dólares, é para depois também fazer uma venda boa e ter lucro com esse jogador, né? 10 milhões de euros hoje seria mais ou menos 65 milhões de reais, né? Existe ainda a previsão de bônus caso o John performe lá, né? Provável substituto, como eu falei, Carlos Miguel, aquele mesmo que fez sucesso com a camisa do Corinthians, né? Que havia sido vendido na temporada passada por 4 milhões de euros. Então, se a transação for feita, né, o Nottingham Forest vai recuperar os 4 milhões e o Botafogo vai ganhar um goleiro, ainda vai ganhar 6 milhões na volta, né? Que ainda seria um lucro enorme, 4,5 milhões de lucro, né? Porque ele comprou 1,5 milhão, vai trazer um goleiro de 4 milhões e vai ganhar 4,5 milhões em dinheiro, né? Então, isso é uma boa transação para o Botafogo. O Botafogo, né, que John Textor, né, o Nottingham Forest é do Marinax, né, o grego, né? E o John Textor está fazendo essas transações com o Nottingham Forest entre a amizade entre os dois, né? Tanto que parece que o Marinax, dono do Nottingham Forest, vai oferecer o dinheiro, vai emprestar o dinheiro ao John Textor, para o John Textor recomprar o Botafogo da Eagle Football, né? O John Textor que quer ficar com o Botafogo, né? Então o empréstimo viria, né, do grego Marinax. Então, essas transações entre dois amigos, né? É isso aí, galera. Vídeo completo, cheio de notícias. Amanhã teremos mais notícias para trazer para vocês, alguns resultados do Campeonato Brasileiro também. Então, não aproveita, já deixa seu like, compartilha esse vídeo, ative notificações em todas. Canal Bola na Rede, notícias terminando agora, mas voltamos amanhã com mais notícias. Tamo junto.